diria que o Brasil foi um dos países pioneiros no uso da energia elétrica, professor? Com certeza, foi em 7 de setembro de 1862 que se fez a primeira iluminação elétrica de um monumento, o monumento a Dom Pedro I, do que hoje nós chamamos Praça Tiradentes. Desde então, a história do desenvolvimento do país segue junto com o da geração de energia elétrica. E um importante capítulo foi escrito aqui, usina hidrelétrica de Ilha dos Pombos, em Carmo, divisa do Rio de Janeiro com Minas Gerais. A gente veio para esse passeio pelos 100 anos dessa história especial. Quando que a energia elétrica chegou no Brasil? Bom, a energia elétrica chega no Brasil ainda no século XIX, mas de forma bastante primitiva. A partir de 1854, a iluminação foi a gás, introduzida pelo Barão de Mauá. Mas já em 1862 já instalava-se o primeiro holofote elétrico no que hoje é a Praça Tiradentes para iluminar o monumento a Dom Pedro I. Depois alguns prédios inauguraram seus acumuladores elétricos, geradores, uma biblioteca nacional. Em 1884 a cidade de Campos é iluminada com 20 lâmpadas elétricas. Nossa, que coisa, né? Mas eram coisas assim bem primitivas. Em 1904, em junho, a The Rio de Janeiro Tramway Light and Power é fundada em Toronto, no Canadá, para fornecer energia elétrica ao Rio de Janeiro. Em 1905, eles conseguem todas as licenças, eles compram a concessão a gás, constroem a usina de Ribeirão das Lajes e em 1907 já começam a fornecer energia normalmente à cidade do Rio de Janeiro. Isso comparado num contexto internacional, estávamos com o que estava acontecendo lá fora, no exterior, a gente ficou para trás ou estava acompanhando? A nível de América Latina, nós éramos pioneiros. A nível de mundo, a Inglaterra já tinha energia elétrica nas ruas, a Londres já tinha energia elétrica desde 1883. Mas, seja como for, foi um grande avanço para nós. Foi um grande avanço, pois permitiu o crescimento industrial e dos negócios aqui da cidade. Teatros passaram a ser iluminados por energia elétrica. A partir de 1898 surgem os primeiros cinemas na cidade, o que era impossível sem energia elétrica, mas a partir de 1907 o Rio se torna a cidade luz por excelência. Aqui nós tínhamos os famosos postes de energia elétrica que ficavam na Avenida Central e que hoje estão no Campo de Santana. Posteriormente, as necessidades foram crescendo, novos bairros surgindo e aí a necessidade desta usina, aqui em Carmo. Professor, qual foi o contexto da construção aqui da usina? Bom, na década de 20, no início da década de 20, a cidade do Rio de Janeiro estava em franca expansão. Surgiam novos bairros, Copacabana, Ipanema, Leblon. A Lagoa Rodrigo de Freitas começava a ser ocupada com grandes fábricas. A região suburbana não parava de crescer, Penha e adjacências. Os bondes precisavam levar as pessoas para os subúrbios, eram bondes elétricos. E precisava-se de energia para tudo, né? Para cinemas, para fábricas, para tudo. Já havia cortes de energia em momentos críticos, já havia falhas. Por isso, em 1921, decidiu-se a construção de uma usina hidrelétrica na Ilha dos Pombos, em Carmo. O engenheiro Asa Billings, que já era conhecido nosso, já tinha trabalhado na Light de São Paulo, construindo as usinas de lá, ele projeta essa daqui, aliás, é a arquitetura original dele, e em 6 de julho, ela começa a funcionar há exatos 100 anos. Gerando energia para o Rio de Janeiro. Claro, inicialmente pequena, depois, conforme a cidade foi crescendo, ela foi sendo ampliada até os anos 50. Aí depois vamos ter um momento de interrupção com construção de Brasília, mudanças de investimentos, esvaziamento econômico do Rio de Janeiro, mas recentemente ela foi modernizada e adaptada para os novos tempos, de modo que pode-se dizer que é uma centenária que está novinha em folha.
curiosidades históricas para a gente aproveitar o conhecimento do professor Milton Teixeira. Primeiro, o nome, Usina Hidrelétrica de Ilha dos Pombos. Estamos numa ilha? Bom, e há pombos? Já existiu uma ilha aqui, que ela hoje está incorporada ao continente. Ilha dos Pombos não tinha pombo nenhum nela. Não tinha pombo. Na verdade, era a família Pombo, eram os irmãos Pombos que eram donos. E hoje em dia, essa usina foi modernizada recentemente, em 2003, para adaptar-se aos novos tempos e às novas necessidades do Rio de Janeiro. Porque o consumo de eletricidade não para de crescer. A usina hidrelétrica de Ilha dos Pombos, parte do Parque Gerador de Energia da Light, é uma das usinas em operação mais antigas do Brasil. Essas fotos são preciosidades históricas. Mostram a construção da usina no início da década de 20. Esse trabalho representou um marco na implantação da energia elétrica no país. Na época da construção, a barragem da usina tinha as maiores comportas de concreto do mundo. Seu projeto, pioneiro na América do Sul, foi considerado bastante avançado e representou um marco da engenharia e também da gestão de recursos hídricos. Hoje, a usina daqui de Ilha dos Pombos tem cerca de 50 colaboradores, entre próprios e terceirizados, né, Marcos? Isso. Pois é, o Marcos é o engenheiro residente, é responsável por coordenar todo esse time. Marcos, como é que é trabalhar aqui? Bom, Mariana, trabalhar aqui é muito bom, né? A gente tem muita responsabilidade, né? Essa questão de geração de energia, a gente operar e manter uma usina hidrelétrica igual essa usina centenária, né? Que é um marco histórico aí no setor de energia. Para a gente é gratificante participar da história, né, recente da usina, né? Ajudando aí a manter os ativos da empresa. A nossa equipe é uma equipe multidisciplinar, ou seja, pessoas de manutenção e operação, tá? Nós somos responsáveis tanto pela geração de energia quanto pela gestão hidrológica do Rio Paraíba do Sul. E a gente está falando, a estrutura aqui é incrível, gente, é centenária, mas os equipamentos foram sendo modernizados ao longo do tempo. Sim. E recentemente vocês fizeram uma obra importante no vertedor. Explica para as pessoas, quem não está acostumado a esses termos técnicos, o que é o vertedor, qual a importância? O vertedor é uma estrutura de extravasora, ou seja, onde o excedente, né, da água que não é utilizada na usina, na geração, ela dá continuidade, né, a essa água, para o rio não cessar. Então, o excedente de água passa pelas comportas, na abertura das comportas. E qual é a importância dessa obra que foi feita aqui? O que vocês fizeram? A importância da obra a gente ganhou com a questão de segurança operacional da própria operação das comportas do vertedor. Quer dizer, se tiver uma cheia, muita chuva, um volume muito grande de água... A gente tem a tranquilidade de operar um sistema que é novo, entendeu? Moderno, mais seguro, que traz confiança para a nossa operação. E também para as populações que estão, né, a jusante da usina. A usina conta com um sistema de transporte e distribuição de água com cerca de 3 quilômetros de comprimento. Ela opera a fio d'água, utiliza a própria força da correnteza dos rios para gerar energia sem a necessidade de reservatórios e sem acarretar alteração na qualidade da água. O vertedouro possibilita a passagem de cheias de até 8.800 metros cúbicos por segundo, permitindo que a usina opere em condições plenas de segurança. Um dos funcionários mais antigos daqui da usina é o Gilton. Quanto tempo aqui? 36 anos e 10 meses. E 10 meses? 10 Completa meses. quando? Isso é dia 1º de setembro. Completa 37 anos, gente. Sim. Quando você chegou não tinha nada. Isso que a gente está vendo aqui Não, atrás. Você começou como o quê aqui, Gil? Olha, na época a gente tinha uma função de lá embaixo, bombeiro. Trabalhava lá embaixo nas bombas e eram 6 pessoas na guarda, entendeu? Ah, é? E antes disso você foi telefonista? Sim, 2 anos. Telefonista? Sim, telefonista. Essa função nem existe mais, gente. Não, Telefonista transferindo ramais. Eu tive a oportunidade na usina, eu vim para a usina, entendeu? E graças a Deus me dei bem aqui. Como é que é para você que tem quase 37 anos dedicado a essa usina, no aniversário dela de 100 anos? Legal, né? É diferente para você, é especial, é como...
que a Light em si, né, eu eduquei meus 2 filhos. Educou eles, criou eles. Isso. Todos os dois, uma menina é formada é nutricionista, o filho partiu para a Marinha, hoje é do Ministério da Defesa, em Brasília. Ah, tá em Brasília, tá em criado Brasília. aqui. Tá criado aqui, comigo aqui. Mas é isso aí, então eu devo muita Light, né, por isso aí, porque ela me ajudou também na criação dos meus 2 filhos, formação deles, né. No início, a usina estava voltada exclusivamente para o abastecimento do Distrito Federal, que na época era a cidade do Rio de Janeiro. Na década de 1930, a usina passou a fornecer energia em quantidades reduzidas para o estado do Rio de Janeiro. Hoje, a usina tem capacidade instalada de 187 megawatts e continua a ser peça-chave na matriz energética da Light. A sua operação sustentável e contínua mantém viva parte importante da história da energia no Brasil. Professora, a gente está aqui caminhando por aqui. Para você, como historiador, como é que é caminhar por essa usina centenária agora? Como é que é a sensação realmente de olhar e ver algo centenário? É um monumento, não deixa de ser também um monumento histórico? Como é que é para você como historiador? Bom, além de ser um grande marco da técnica e da ciência aqui no Brasil, ela é um monumento histórico, né? Esses prédios foram projetados por Asa Billings, um dos mais famosos engenheiros que trabalhou para a Light, começou em São Paulo, até hoje lá você tem a represa Billings. Asa Billings era inglês, como aliás era o grosso da diretoria da Light, ou era inglês ou era canadense, afinal de contas ela surgiu em Toronto, no Canadá, em 1904, há 120 anos. Há 120 anos, portanto a Light completa 120 anos e essa usina 100 anos. São 2 efemérides importantes para a história da eletricidade no Brasil. E é uma energia limpa, não poluente. Isso é muito importante numa época em que ninguém falava em preservação da natureza. Você tem aqui um parque mantido pela Light, onde estão espécimes vegetais e animais que são disputadas aqui pelo turismo local. É um lugar muito bonito e que todo brasileiro deveria conhecer. A história da usina hidrelétrica de Ilha dos Pombos se conecta com a do município de Carmo, um lugar onde a memória e a natureza se encontram. A cidade está localizada a 192 quilômetros da capital fluminense, bem na divisa do Rio de Janeiro com Minas Gerais. Fica a 140 metros de altitude, às margens do rio Paraíba do Sul, que separa os municípios de Carmo e Além Paraíba, a menos de 10 quilômetros de distância. Carmo celebra aniversário no dia 13 de outubro. Tem uma área territorial de cerca de 305 quilômetros quadrados e cerca de 17 mil moradores. Foi fundada em 1881 e possui uma rica herança cultural e arquitetônica que remonta aos tempos do Império. Suas praças arborizadas, igrejas históricas e um povo acolhedor, Carmo é um convite à nostalgia. Suas ruas, praças e edificações são testemunhas de um passado que ainda hoje encanta moradores e a nós, visitantes. Carmo surgiu no século XIX, meio ao ciclo do café, que prosperou na região. A cidade cresceu e se desenvolveu em torno da agricultura e muitos dos casarões e fazendas da época ainda podem ser vistos refletindo a opulência daqueles tempos. Embora a agricultura continue a desempenhar um papel importante na economia local, Carmo tem se diversificado economicamente. A proximidade com a usina hidrelétrica de Ilha dos Pombos é um exemplo. A usina não só fornece energia, mas também cria empregos
e oportunidades de desenvolvimento para os habitantes de Carmo. A história da usina se mistura com a do município de Carmo. Estamos aqui na Praça da Cidade, ao fundo a Igreja Matriz, Praça Getúlio Vargas. Professor Milton Teixeira, conta pra gente a história da cidade e de que forma que ela se conecta com a da usina de Ilha dos Pombos. A cidade de Carmo é uma cidade muito bonita e ela surge aí por volta de 1832, quando se constrói a primeira matriz, que era uma capelinha pequenininha erguida ao lado da atual, no morro ali atrás, que era chamado à época Samambaia. Aliás, era a Vila Samambaia. Não era Carmo. Não era Carmo. Essa matrizinha logo não deu conta para receber os fiéis e em 1863 foi iniciada a construção dessa magnífica igreja atrás de mim, em estilo neoclássico, rigoroso, com proporções excelentes e tendo dentro uma linda imagem de Nossa Senhora do Carmo do início do século XIX. Ela ficou pronta em 1876, depois de alguns detalhes foi inaugurada solenemente em 1877 e ela é tombada pelo IPHAN como um monumento nacional. E essa praça onde nós estamos, não dá para ver daqui, mas ela tem o formato da bandeira do Brasil. Então é muito interessante a Praça Getúlio Vargas. Em volta você ainda tem casas centenárias, uma vida pacata, tranquila, com uma população bonita, alegre. Cerca de 17 mil habitantes? 17 mil, dos quais 1.000, pelo menos, trabalham na usina hidrelétrica de Ilha dos Pombos. Então, e eles estão aqui se preparando, nós estamos perto das festas juninas, né? Eles vão montar aqui um mini arraial. Isso é muito bacana. Ai, quem dera eu pudesse morar aqui, mas isso vai ficar para uma próxima encarnação. A Igreja Matriz de Nossa Senhora do Carmo se tornou também um ponto de peregrinação religiosa. A cidade também oferece outros atrativos para os amantes da natureza, por exemplo. O Rio Paraíba do Sul, que passa próximo, é um local ideal para as atividades de lazer. Outro atrativo é a comunidade de Carmo, conhecida pela sua hospitalidade e pelo espírito acolhedor. Depois da conclusão da capela, em meados de 1842, que foi dedicada a Nossa Senhora do Carmo, o povoado, que era chamado de Arraial de Nossa Senhora do Carmo, passou a ter o nome reduzido apenas para Carmo. Não é isso, professor Milton Teixeira? Professor, geralmente cidades, locais com os nomes dos santos, geralmente estavam ligados a alguma aparição. Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Lourdes. Aqui, nesse caso, é diferente, né? Então, a Nossa Senhora do Carmo era uma grande devoção do homem brasileiro no período colonial e imperial. Você tem várias figuras do Brasil que eram devotas de Nossa Senhora do Monte do Carmo. Onde fica o Monte do Carmo? Fica na Síria. Está lá o Monte Carmelo. E quando a Virgem apareceu há 1000 e tantos anos atrás e deu um livrinho de orações a São Simão Stock. E Nossa Senhora do Carmo aqui foi por causa de um fazendeiro local. Ele trouxe uma imagem da primeira capela, depois passou para esta segunda. Uma bonita imagem do início. É a mesma imagem? É uma bonita imagem do início do século XIX, linda, que é tombada pelo IPHAN. E é a única aparição da Virgem que ela aparece vestindo de marrom. Geralmente nós associamos a Virgem Maria com um manto azul, até a própria Nossa Senhora Aparecida, mas ela como uma jovem judia do século I, ela devia se vestir de branco, cinza ou marrom. Então isso está mais coerente com a cor que ela deve ter usado dos tempos antigos. A azul era da nobreza romana, era da deusa Vênus, não tem muito a ver com a Virgem Maria. É uma boa sugestão, visite Carmo, conheça seu patrimônio histórico e conheça também a bonita
Usina Hidrelétrica de Ilha dos Pombos. Tudo aqui está fazendo aniversário. E a cidade está celebrando outro aniversário, mas no caso é a festa de São João. Com sua rica história e cultura, a cidade de Carmo se conecta à usina hidrelétrica de Ilha dos Pombos, impulsionando o desenvolvimento local, entrelaçando tradição, inovação e energia de olho no futuro. Que venham os próximos 100 anos.